Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, que hoje vai falar sobre eventos corporativos, como que eles têm impactado na Baixada Santista em toda a nossa economia regional. E sobre esse assunto eu converso com Marcelo Hetz. Tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. E converso também com o Thiago Marceoli, ele que é idealizador do Cindy Experience. Tudo bem? Tudo bem, Roberta? Obrigado mais uma vez pela presença aqui, toda a tua audiência. Vai ser um prazer falar da coisa que eu mais amo na vida, que é evento. Apesar de não ser a minha atividade principal, mas já neste momento. Neste momento, mas já é há 30 anos o que eu gosto e amo fazer. E a gente está aqui com dois ícones, né, desse segmento de eventos que a gente tem na Baixada Santista. E eu queria começar então exatamente com isso. Como que os eventos corporativos têm sido responsáveis pelo desenvolvimento da economia na nossa região? Começar com você, Marcelo. Quando a gente está vindo da pandemia, quando a gente sabe que foi um dos setores que mais foram afetados pela pandemia, e agora o setor de eventos vem tomando um novo fôlego, né? Como é que você vê essa importância dos eventos corporativos para puxar esse carro de novo na nossa economia? É muito importante, né, para a cidade trazer o evento corporativo, porque eu acho que nem você falou do cenário da pandemia, parou tudo. O que parou? Parou as empresas de eventos, parou os hotéis, parou o comércio, praticamente parou. Então, o evento corporativo ou o evento tamanho que for ou da magnitude que for, ele movimenta e traz receita para a cidade. Entendeu? A gente já pensa na parte hoteleira, a gente pensa na parte do transporte, a gente pensa no networking das pessoas que estão vindo. Então, é muito mais impactante para a cidade ter os eventos do que a própria cidade imagina. E a gente sabe que a cidade de Santos ganha com isso, né, Thiago? Quando você está falando sobre esse segmento de turismo de negócios, é exatamente isso que o Marcelo trouxe, né? Você não movimenta só aquele local, você movimenta todo o entorno, você movimenta hotel, você movimenta comércio, você movimenta serviços. Existe uma vasta gama de segmentos que são interligados nesse evento, né? Com certeza. Na verdade, assim, no início dos anos 2000, até minha tese de monografia na faculdade foi sobre a atividade turística em Santos. A indústria do turismo era a segunda indústria no mundo naquele momento. Ainda não tinha indústria tecnológica, então hoje é óbvio que houve variação de posicionamento de qual indústria está liderando o mercado mais fortemente. Mas a indústria do turismo sempre foi, independentemente do passar dos anos, uma indústria de vanguarda. E quando a gente fala da indústria do turismo, a gente fala da indústria do entretenimento, que ela está dentro do guarda-chuva do turismo, num outro segmento, mas está. E aí a gente começa não só a fomentar a questão de quando você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a cidade de Santos, para a nossa Baixada Santista. Quando você tem um evento esportivo como você tem o Triatlon Internacional de Santos, que teve por muitos anos, quando você tem o Troféu Brasil, você faz toda a parte de evento, que é o que o Marcelo, o ícone é ele. Eu só sou o dinossauro que faz balada, mas agora estou me aventurando nessa parte de feira. Mas assim, vai movimentar a indústria que o Marcelo participa, que é a parte de montagem, que é tudo que ele está envolvido diretamente. Indiretamente a indústria, obviamente, hoteleira, por causa do evento do triatlon, você vai conseguir fomentar a economia local, porque as empresas, na grande maioria, são das praças em que acontecem os eventos. Quando a gente fala vamos dizer assim, do turismo social ou do entretenimento social, que é a balada, que é o evento, o show, tudo, você acaba fomentando porque os players do mercado são regionais. Então é muito importante porque você está lidando com o divertimento de muita gente que está envolvido, porém tem muita gente dependendo deste negócio por trás das cortinas, por trás dos bastidores, é o que a gente vê. E como disse no início, a indústria ela era a segunda no início dos anos 2000 por causa disso, porque envolve uma cadeia produtiva muito grande, muito vasta, que tem muita gente envolvida e necessitada. E quando você traz esse ponto, né, Thiago, eu acho que além de todos os players, né, quando a gente fala desses jogadores aí desse segmento, a gente tem os pequenos também. Por exemplo, você tem um evento de feira, né? Quem vai estar nessa feira, no outro dia vai dormir na cidade, daí ele vai pra praia, aí ele vai comprar no quiosque do tiozinho. Tem um ambulante na frente da balada que vende a água, que vende a cerveja pro cara que tá saindo da... A gente tá falando do cara que, assim,
tecnicamente ele não tem nada a ver com o evento, mas ele tem o seu entorno, né? As pessoas giram ali, orbitam em volta, a cidade toda orbita em volta. Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, quando você fala de um evento, você vai falar de mobilidade urbana, e aí você pode entrar com a questão política, né? Como é que é a mobilidade dessa cidade? O que eu posso fazer para favorecer o turismo? Então, na verdade, quando a gente fala de turismo de eventos, de negócios aqui na cidade de Santos, a gente está falando de uma série de coisas que envolvem o seu segmento, né, Marcelo? É isso aí. O Thiago, ele faz balada há 30 anos, eu já tive a oportunidade de ir em muitas, né? E ele citou um evento que é tradicional na cidade, que por muitos anos faz ainda continua sendo feito, que é o triatlo. Então, Santos, por um determinado tempo, foi a capital do triatlon no Brasil e tinha como um maior evento da cidade o triatlon internacional. E ficou, não digo esquecido, mas não tinha como foco as feiras, a movimentação de conferência, entendeu? Então, a movimentação hoteleira, a movimentação que faz esse entorno estava focado naquela data. Entendeu? Que era férias sempre em janeiro e tal. Então o Santos já. E aí Santos começou a abrir alguns espaços com porte. Hoje Santos tem capacidade de subsidiar com as empresas que tem qualquer evento. Entendeu? A gente tem hoje o Parque Valongo, que é uma nova estrutura, né, que está sendo oferecida. A gente já tinha outros clubes, outros salões que... Tem o Centro de Convenções da Ponta da Praia. E isso é importante, que movimenta o cenário local. E é engraçado, quando tem uma feira do tamanho que a do Thiago faz, ou uma maior, os pontos turísticos da cidade, nos intervalos da feira, estão sempre lotados. Entendeu? Então aí você, não é só a praia, é o cara que veio conhecer a feira, ele acaba indo no aquário, ele acaba indo agora com essa proximidade no centro histórico. Exatamente. Entendeu? E acho que o Parque Valongo, ele veio como um ponto, a cereja do bolo, né? Quando a gente pode falar. A gente está tendo todo esse trabalho da prefeitura e do poder público ali em torno do centro para revitalização do centro histórico. E aí a gente consegue entender a importância desses eventos corporativos para trazer a economia de volta, principalmente nesses locais, né, mais vulneráveis. Para trazer a economia de volta, para desmistificar algumas coisas, que nem essa semana o Parque Valongo começou sua atividade. A coisa que eu mais escutei, teve gente que me perguntou, aí eu falei, então, vai se informar, porque não vai se informar de ironia, vai se informar para entender, eu tenho preocupação um pouco com a segurança, onde estacionar, tinha polícia pra caramba lá. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Que tava todo mundo com medo exatamente da segurança por conta do local. Exato. Existe um histórico. Porque mas na verdade, assim, óbvio, quando a gente leva um histórico de uma centena de anos, era o lugar onde foi habitado, super seguro, só existiam casas ali, todas as polícias eram ali e tudo mais. Com o passar dos anos, continuou o comércio pujante, estava bem seguro, as pessoas tinham seu comércio bem guardado, não tinha assalto, não tinha nada. Com o declínio do centro, veio essa má impressão. E não adianta, a última impressão é a que fica. E aí a última impressão que ficou é que não teria segurança. O poder público está investido para desmistificar. Os eventos de negócio, os eventos, seja lá, sociais também, shows, baladas, como está tendo agora a questão da época julina que a gente tem lá. Eu não quero nem dizer o nome porque eu sou tão antigo aqui que para mim era uma outra coisa e fazia parte de uma outra gestão que já não está há 30 anos no poder. E aí, mas assim, essa parte de trazer todas as comemorações julinas lá para o Parque Valongo começa a mostrar para a população que tem jeito. E o mais importante, Roberta, que eu acho, envolvendo no turismo de negócio, envolvendo no turismo como um todo, mostrar que de dia também é uma alternativa. Porque essa simbiose entre trabalho, porque o centro de dia é muito comercial ainda, essa simbiose entre trabalho e lazer pode fazer com que as pessoas, ao sair do trabalho, vão para o lazer e pode fazer também com que as pessoas de lazer tragam o seu trabalho para aquela região. Então precisa dar o cartão de apresentação de novo. Engraçado, na primeira localidade onde foi habitada a nossa cidade, povoada a nossa cidade, mas ela precisa mostrar o seu cartão de visita de volta, porque as pessoas não vão lá há muito tempo. Então o Parque Valongo tem isso. Né, do porto com a cidade, que é o que sempre se tenta, né, trazer à tona, essa relação, eles coexistirem, né, de forma
ordenada, correta, o porto e a cidade. E a gente tem essa questão do Parque Valongo, assim, vindo numa forma muito propícia para isso. Falando um pouquinho do Parque Valongo ainda, Marcelo, você que faz os eventos, a gente foi lá, né, teve inauguração, o lugar está belíssimo, um espetáculo, eu diria. Agora, quando você faz um evento, a segurança é um dos principais pontos que você olha? Como escolher um local de evento? Então, a segurança faz parte do checklist, digamos assim, para a gente escolher o local, né? A estrutura lá é muito boa, entendeu? Eles estão fazendo umas alças de acesso que vão facilitar. A gente estava conversando alguns detalhes de como a gente pode acessar. E ali vai ser um dos pontos mais elegantes da cidade para você fazer qualquer tipo de evento, porque você pode acessar pelo mar. Entendeu? Gente, é muito chique mesmo. Então por barco, por jet ski, por escuna, por qual mobilidade você quiser, aquática, isso. Aí o aeroporto é do outro lado da margem, então você pega o exatamente. Barco. Isso pode ser uma coisa, pegando o gancho do que o Marcelo está falando, e ele vai terminar, porque eu já cortei, então ele vai poder falar um pouquinho mais sobre os pontos determinantes, pilares para se decidir um lugar, mas a questão da segurança é importante, mas a questão da mobilidade, de como chegar é outro, e óbvio, aí é o que ele vai falar agora, o local ele tem que oferecer uma série de infraestruturas para que o evento aconteça. E eu acho que com a vinda do VLT, que está super próximo lá também, facilita, liga os hotéis, né? O apelo do comércio local, entendeu? É muito forte. Se vamos fazer um evento distante de tudo. Tudo bem, é válido, depende do evento. Agora, um evento, uma feira, por exemplo, tendo um comércio local forte, próximo, é indispensável, entendeu? Porque a pessoa pode, em qualquer momento que ela precisar de uma demanda, ter um comércio ali na região. Eu acho que Santos, o mais interessante do centro, que nem ele falou da cidade da festa, que está tendo agora a cidade junina, né, Julina, enfim, é da nossa época. Essa festa começou na praia. Isso. E aí foi indo para diversos lugares. A minha mãe tem 80 anos. E aí quando eu falei para minha mãe assim, mãe, a gente vai na cidade junina conhecer um lugar novo no centro. Ela, o olho encheu de lágrima, porque o passeio da minha mãe há 50 anos atrás era pegar e ir no centro. Entendeu? E passear no centro, porque era isso que tinha em Santos, para minha mãe, pro pai dele, enfim. A riqueza histórica do centro de Santos, ela é absurda, né? Você vê, assim, o cenário, ele é encantador. Se você perceber de fora, às vezes as pessoas estão aqui e já estão muito acostumadas, né? Mas quem vem de fora chama muito atenção. E aí eu vou soltar aqui um desafio para vocês dois do segmento de eventos, porque eu já falei isso com vários políticos, e a pessoa que pegar essa ideia mirabulosa que eu estou dando vai ficar riquíssima. A gente está, gente, numa região histórica importantíssima. Você tem a primeira vila do Brasil. Não se faz nada com isso. Você tem o centro histórico aqui. Você tem a história do Brasil passando por café. Você tem a primeira estrada construída para chegar no Planalto, a estrada de Dom Pedro, que levou à independência do Brasil. Exatamente. Você tem a história. Podia ter sido aqui, inclusive. Podia, Você tem uma história, a história do nosso país, ela passa exatamente onde a gente está pisando. E aonde está essa localização cultural histórica? Onde estão esses eventos? Por que ninguém pega isso? Você vai para o sul do país, você vê um investimento nesse setor absurdo. Você vai para o Nordeste, você vê um investimento no turismo absurdo. Na verdade, e aqui eu vou até aprimorar um pouquinho para você. Já está dado aí o circuito para desenvolverem. Começa na Vila de São Vicente, onde foi fundada em 1532, passa pelo Engenho dos Erasmos, na zona noroeste ali, e aí já faz a visita. Do Engenho dos Erasmos, você pode chegar e ir para Santos, ali na região tem o primeiro edifício particular, 1818, a Casa Amarela e Azul. Depois você faz todo o centro histórico, né? E aí você pode ir para qualquer outra região, porque Santos aí tem muita riqueza de pontos históricos. Você faz um circuito desse, como você tem em Buenos Aires, quando você vai fazer o city tour dentro de um ônibus, dentro de uma van, é fantástico. Você vai no Caminito, você vai em San Telmo, você vai no Porto Madeiro e ganha-se muito dinheiro.
Em Los Angeles, por exemplo, você faz um city tour por Beverly Hills, onde foi gravado Uma Linda Mulher, onde moram todos os artistas. E é um dinheiro assim, é $80. Lógico que no Brasil é outra moeda, outra coisa, mas você pode comprar e fazer dinheiro com isso. Você pode explorar, você pode falar o berço, não é mentira o que eu falo, o berço da civilização brasileira. Não, mas os índios chegaram aqui antes. Ok, aí é uma coisa específica aqui. Pantanal, interior do Brasil, interior de São Paulo, até aqui mesmo teve muito índio. O Brasil inteiro, Sim. né? Sim. Éramos 6 milhões de índios. Então, assim, você pode desenvolver turismos diferentes. O turismo da civilização portuguesa que chegou aqui e da civilização indígena. Você consegue fazer ambos caminharem. O da civilização indígena tem até muita riqueza no litoral sul. Então, para cá, você foca um pouquinho mais na questão portuguesa, por causa das edificações, das construções, da cultura regional. Com certeza você traria gente de fora para conhecer. Pô, vamos ver onde foi colonizado o Brasil? Acabou de nascer um secretário de Turismo e Cultura na nossa frente. E esse setor de regionalizações, de festas regionais, movimentam já o centro, entendeu? E movimentam algum lugar. A gente tem uma das maiores festas no centro, que é a festa portuguesa, que realmente para por uma semana o centro. Então já movimenta... O negócio do café agora, 2 semanas atrás, eu fui. Fantástico. Essa semana eu fiquei super feliz que estão abrindo um museu, né? Então você vê que tem um incentivo da cultura. A parte, né, de eventos culturais, Sim. Você tem as etnias que compõem aqui o estado de São Paulo, você pode ir nessa vertente também. Então, assim, existe muito campo ainda para ser explorado no setor de eventos, né? A gente está falando da uma rota turística, por exemplo. O quanto isso traz de dinheiro para a nossa região? Como é a Rota das Frutas, a Rota das Flores em Olambra, como você tem Canela e Gramado e Canela, como você poderia fazer. Você podia fazer Registro, São Vicente Santos, você conseguiria fazer uma questão do turismo de antes de 1500 e depois de 1500. Você consegue trazer duas coisas. O grande problema que você falou também envolvendo cultura é Santos tranquilamente é um dos maiores celeiros de cultura artística no Brasil. Só falar de Sérgio Manberti, Oscar Magrini, Alexandre Borges, Neila Torraca, Charlie Brown, tudo que você... Tem muita gente. E aí, fora o esportivo também. A gente perde muito pela proximidade com a capital. A gente perde muito a proximidade com São Paulo. Eu mesmo fui fazer faculdade em São Paulo. Então, assim, o que a gente precisava era uma retenção de talentos regional. E no momento que, claro, quando você está falando de 440 mil habitantes contra 200 milhões no Brasil, para tudo que você vai ganhar projeção para você monetizar a sua carreira como empresário, como artista, você precisa crescer macroeconomicamente. Mas enquanto você estiver no micro e tiver os incentivos, o talento está aqui e depois você faz o talento crescer até morando aqui. Mas na maioria das vezes a gente perde, o cara vai para São Paulo, se desenvolve lá, aí já estabelece e fica por lá. É isso que talvez a gente precisava ter um olhar um pouco... Não é do poder público. Essa é uma culpa muito fácil a gente jogar no poder público e não pertence ao poder público. Pertence a uma cultura regional. A gente precisa mudar. Exatamente. A sociedade santista precisa mudar. Por que eu fiz todo esse caminho com vocês? Para a gente entender que a nossa região ela tem total condição. Ela tem material humano, ela tem material turístico, ela tem natureza, ela tem todas as condições. Porque nós ainda não temos hoje os maiores eventos do estado. Podemos ter. Na verdade, o que falta é, primeiro, o empresariado ele vai complementar agora. O empresariado local precisa entender que o evento grande numa cidade pequena, ele pode morrer. Agora, o evento grande que você consegue ter apelo estadual, regional, nacional, cabe ao empresário desenvolver e cabe ao empresário saber o tamanho do passo que tem que dar. A parte de estrutura, o Marcelo pode falar um pouco mais. Santos comporta fazer um evento, vou dar 2 exemplos. Fitness Brasil, a vida inteira em Santos, o maior evento de fitness do Brasil. Hoje, o evento está em São Paulo. Entendeu? Salão do Automóvel, ele é em São Paulo. Por que não fazer numa cidade regional? Talvez a gente não tenha um centro de convenções do tamanho para fazer. Ok, não temos. O Salão do Automóvel que... Automóvel ocupa lugar. Sim. Agora, um Fitness Brasil poderia. A gente já tem espaço para isso. Voltar.
Então, acho que depende um pouco da mentalidade do empresário, depende um pouco das concessões, eu acho que aí tudo tem contrato e tal, depende um pouco dos lugares quererem abraçar, porque não adianta inviabilizar o local, e isso ele pode falar melhor, não adianta os locais aqui que tem as concessões inviabilizarem para o empresário fazer, mas nada impede. Por que não fazer o maior evento condominial em Santos? Hoje, o maior evento condominial do Brasil, que aí eu estou falando da minha área, é em Florianópolis, acontece em novembro. E é de uma empresa que trabalha com segurança, mas eles já fizeram um evento que tem milhões de investimento. Por que não trazer para cá também? Exatamente isso aí que o Thiago falou. Por que não voltar a trazer o Fitness Brasil? Hoje, a feira que o Thiago fez, já se não for a segunda maior, já tende a ser a segunda maior do Brasil. Vai ter uma próxima edição em breve aqui em Santos, que nem o Thiago falou, a gente pensa em ir para São Paulo, ir para uma grande capital, ela se torna uma coisa maior, mas não. Santos, hoje as empresas do setor conseguem atender qualquer demanda de tamanho de feira, de congresso, de evento esportivo, cultural, entendeu? A gente tem essa estrutura. É claro que a gente hoje tem um governo que também apoia, de alguma maneira. Sim, entendeu? Precisa ter essa contrapartida. A gente tem que tirar o chapéu porque tem tido um resultado bem legal com as leis de incentivo, entendeu? Que Santos foi uma cidade na vanguarda com isso aí, entendeu? Então hoje tem lei de incentivo da cultura, hoje tem lei de incentivo do esporte. Isso acaba movimentando bastante a economia e estão se criando também a lei de incentivo do meio ambiente, que acho que é o futuro, tá aí. Vale lembrar que as empresas, principalmente a minha, a gente está com um olhar nas ODSs, em todos os eventos a gente gerar o maior número, atender o maior número de ODS, está antenado com a sustentabilidade do local. O Parque Valongo já está antenado com isso aí também, é um local novo que eles já estão pensando. Na última feira que o Thiago deu a oportunidade de a gente produzir junto, a gente já focou para esse lado e na próxima a gente já vai ter compensação de carbono, na próxima Cindy Experience. Acredito que esses detalhes vão tornar a feira maior por si próprio, que a pessoa vai querer, poxa, eu vou investir nesse local, porque relaciona a empresa com o local, entendeu? Quem não ótimo, é excelente fazer, vamos falar, na Expo Imigrantes, lá em São Paulo, é excelente fazer lá, o espaço é legal, mas e o local? Onde é que é mais bonito? Entendeu? Então Santos ainda Exatamente. Tem e sempre vai ter essa beleza que os outros lugares não vão ter. Como o Rio de Janeiro. Como o Rio de Janeiro. Exatamente. Como o Rio de Janeiro. Agora a gente estava falando, né, sobre essa questão dos eventos esporádicos e fixos de alguns lugares. Por exemplo, você tem lá em Blumenau a festa tradicional, que é o Oktoberfest, que veio por uma necessidade que a cidade teve depois de uma inundação. Né? Então, assim, você tem alguma coisa relacionada à história dessa cidade. Agora, a Cindy Experience, por exemplo, existe algo relacionado à cidade de Santos. A gente tem a cidade mais verticalizada do Brasil. Ou seja, nós temos a obrigação de fazer a maior feira condominial do Brasil em Santos. E foi disso que nasceu a Cindy Experience. Nasceu por uma necessidade de como que a cidade mais verticalizada, vamos dizer assim, per capita, porque óbvio que São Paulo em área geográfica é muito maior, mas como que a cidade mais verticalizada proporcionalmente à sua população que reside em condomínios verticais poderia se colocar no mapa? Não faz sentido não ter. Exatamente. É a mesma coisa que a gente pensar em fazer uma feira de malhas que não seja ou ali na região de Monte Sião, tudo, ou na região de Gramado, na região das malhas. Você não tem como não fazer, tem que ter. Por mais que ela não tenha, então, projeção nacional, mas regionalmente ela tem que ser a vanguardista para esse tipo de evento. Aqui é a mesma coisa. Santos tem que ser a vanguardista no litoral de São Paulo. Que aquilo que eu falo é bom e é ruim, a proximidade de 60 quilômetros da maior cidade da América Latina, mas ao mesmo tempo que é muita gente para querer fazer o mercado condominial em São Paulo aquecer, e às vezes você consegue fazer ele aquecer do lado, em Santos, pegando o litoral, cidade... A gente pode considerar Santos um bairro de São Paulo. Então, né? É quase isso. Às vezes é mais rápido você vir de Moema para cá do que de Moema para Santana. Do aeroporto você vem para cá do que você atravessar e ir para...
Para fechar aqui, o que a gente pode esperar então para os próximos meses na cidade de Santos relacionado ao evento? Quer começar? O Cindy Experience, assim, nós tivemos agora na última edição 36 empresas, 45 estandes, porque algumas empresas tinham 2 estandes, tudo. Tivemos 6 palestras institucionais produzidas pelo evento, mais palestrantes destes expositores que lá estiveram. Tivemos Roberta Lemos como nossa mestre de cerimônia no palco, apresentando. Foi muito bom isso também, porque já começa a dar um ar muito mais profissional. Tivemos uma empresa realizadora do evento, organizadora do evento, que foi a M-Heads Evento. Então também sai um pouco da... Por mais que eu saiba fazer evento e tenha 30 anos de escola aí nas costas, eu tenho que estar focado em outras coisas dentro do evento. Então, tudo isso que eu falei agora em 1 minuto, você dobra tudo isso de tamanho e vai ser o evento que a gente vai fazer em dezembro. O poder público já se envolveu, inclusive porque um desses 6 palestrantes institucionais foi o prefeito de Santos, falou um pouquinho sobre a questão de como que está a nova Ponta da Praia, que são praticamente o adensamento habitacional no centro. Então ele falou sobre justamente condomínios, falou sobre vida condominial, vida habitacional nos bairros mais crescentes que Ponta da Praia e Centro, que Centro tem um projeto para crescer, e a linha que a gente vai seguir também vai ser essa agora, o poder público envolvido, olhando e querendo participar, isso que é legal, as empresas do setor condominial, todas envolvidas, e uma série de empresas que não participaram, porque era o primeiro, não tinham conhecimento, querem participar. E aí um evento bem montado, bem organizado, bem dirigido, eu acho que é o que a gente tem que ter por Cindy Experience do segundo semestre, que a gente tem certeza que nós tivemos 2.000 pessoas, a nossa meta era dobrar, eu fui um pouquinho mais arrojado, eu quero 5.000 pessoas pelo menos. Agora, o céu é o limite, se porventura, como o Parque Valongo, a região lá, o evento caminhando para lá, tiver circulação de gente e puderem estar lá 20.000 pessoas, estaremos preparados para receber 20.000 pessoas, porque cabe e porque existe público para querer consumir esse tipo de produto condomínio. Essa é a mentalidade de quem faz a coisa dar certo, né? É isso aí. O que eu espero, né, para os próximos meses e para o futuro dos eventos em Santos, que ele continue nessa toada, abrindo espaços, modernizando, se conectando, né? Hoje a gente tem o Parque Valongo, tem um outro espaço muito bom na Ponta da Praia, tem os clubes, então a gente tem que se conectar todos esses espaços para, às vezes, atingir, que nem ele falou, 20.000 pessoas no Parque Valongo, mas eu vejo, às vezes, a gente fazendo a própria Cindy Experience daqui 2, 3 anos em 2, 3 locais, ao mesmo tempo, na mesma cidade. Dá para fazer, entendeu? Com atrações diferentes. Com atrações diferentes. Então, eu já vejo um pouco maior. Metropolitana. Exatamente. Forma metropolitana. Mas, aqui em Santos. Então, a gente que trabalha com evento há bastante tempo, vê um cenário animador. Entendeu? Fico feliz com isso tudo que está acontecendo, e esse debate acho que enriquece isso muito mais. Perspectivas então para Santos? Boas, excelentes, maravilhosas, ou a caminhar? Como nós evoluímos, eu, a Tati e a Cláudia, nós evoluímos de um evento de 350 pessoas para um de 2.000 para 4, 5.000, 20.000. Eu acho que assim, as perspectivas são maravilhosas. Eu preciso vir aqui, então, falar de perspectiva quando estacionar o número. Como eu não pretendo estacionar... eu falo isso, acho que não teremos essa entrevista. Não teremos essa entrevista, mas a perspectiva é só crescer. Por quê? O mercado é pujante, a gente tem brecha, a gente tem um mercado imobiliário, que seria um tema para uma outra oportunidade. A gente tem um mercado imobiliário explodindo, inclusive porque o valor do metro quadrado antes de falarem que é ganância do construtor, tudo tal, entenda que o mercado se regula por oferta e demanda. Se tem muita demanda, você sobe o preço, porque não tem tanta oferta. Então, hoje, o valor do metro quadrado na região, ela tem crescido, dobrou pós-pandemia, que você começou o programa falando, ele dobrou o valor, um metro de lançamento era de 8.000, hoje é 15.000 no mínimo, um metro quadrado, nas regiões mais próximas à praia, e a tendência é chegar a 20.000 num curto espaço de tempo. São Paulo, que era 20.000 na Vila Nova Conceição 3 anos atrás, está 40.000 já. São Paulo, Vila Nova Conceição é o bairro mais valorizado de São Paulo, na região do Parque do Ibirapuera. Ou seja, uma coisa acaba puxando a outra. Exatamente. Né? Quando você percebe, então, que você está numa cidade
bem estruturada como a cidade de Santos, você tem condições de trazer eventos mais qualificados. Ao passo que, quando você tem eventos qualificados, você também sobe o nível da cidade. Então, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que o que vem primeiro é a gente ter a realização do evento, trazer o evento, realizar, a entrega é muito importante e a escalada é o caminho do sucesso, né? O caminho que a gente busca, entendeu? Isso aí. Parabéns para vocês, Marcelo Hetz, Amy Hetz Eventos, muito obrigada, Obrigado. Sucesso para você. Thiago Marçaioli, Cindy Experience, parabéns, sucesso para você e a gente aguarda então esse evento extraordinário que acontecerá em dezembro na cidade de Santos. Conto com vocês, hein? Conto com a presença de todos aí. Isso aí. Nosso podcast fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.